Bom, então vamos lá. Vou mostrar como fazer um CRUD rápido com JPA, tá? Então, criar um projeto aqui. Esse projeto, então o projeto nosso vai ser Java SE, tá? Java SE a gente tem algumas possibilidades com Ant, que é com gerenciador de dependência com Ant, com Maven e com Gradle, tá? Então são três modelos de projetos. Com gestor de dependências, né? Ou seja, se eu precisar de alguma coisa, esse gestor vai buscar e trazer para dentro do meu projeto. Vou utilizar o Maven, tá? Criar o Java Application aqui, como a gente vai utilizar o Swing, né? Então vamos lá. Então nosso projeto aqui. Então, nome do projeto, onde fica o projeto. Isso daqui são informações para o nosso Maven, tá? Então, o ID do projeto, o grupo ID, que seria o pacote padrão do projeto, versão inicial, e qual que é o pacote do projeto, que é opcional isso aqui, né? Então, esses dois aqui são obrigatórios, que ele vai criar um arquivo de configuração. Tá? Feito isso, a gente finaliza e ele vai criar nosso projeto. Então, nosso projeto aqui é um projeto Maven, tá? Aqui embaixo ele vai ficar fazendo os downloads de dependências, se precisar. Primeiro projeto demora um pouquinho. Então, aqui, ó, ele cria esse arquivo que é o pom.xml, tá? Então, aqui é onde vão ficar as nossas dependências, porque ele vai ler, o Maven vai ler esse arquivo e vai baixar em qualquer lugar que eu vá andar com esse projeto, tá? Ele trouxe as configurações inicial do meu projeto, que é aquela que eu falei, né? E ele vai gerar um jar desse projeto aqui, tá? Aqui está mostrando que ele vai ser compilado na versão 17, tá? O Java 17, tá? E o padrão de caractere, o TF8, beleza? Então vamos lá. Então, como nossa ideia é criar um projeto simples e rápido com JPA, nesse conceito não vou utilizar a parte de banco de dados, então vou utilizar todo o JPA para criar a minha estrutura de banco de dados. Então, primeiro passo, eu preciso criar um arquivo chamado persistence unit, né? Que vai estar aqui dentro. Esse persistence unit ele vai estar aqui dentro da pasta persistence, tá? E eu tenho persistence unit, tá? Posso criar ele, configurar todo ele aqui, ou eu posso já começar criando as classes de entidades que vão representar as tabelas de banco, tá? E na primeira classe que eu criar, ele vai pedir para mim criar essa persistence unit, então daria na mesma, tá? Então eu vou criar por aqui, tá? Então, próximo, qual que é o nome da minha unidade de persistência? Ele sugere aqui o nome do projeto, né? Vou deixar, tá? E aqui qual que é o meu banco que vai ser conectado. Aqui ele trouxe a biblioteca, tá? Então eu tenho o Eclipse Link ou o Hibernate. As versões mais novas do Java, o Eclipse Link está um pouquinho melhor, está mais rápido do que o Hibernate, tá? Mas eu consigo manipular essas bibliotecas aqui também, tá? Então Eclipse, eu tenho o Hibernate aqui em algum canto, tá? Existem outras também. Vou trazer aqui, ele traz já por default, tá? E aqui eu vou ter minha conexão com o banco, tá? Então, se eu não... Aqui pode ser qualquer banco de dados, tá? MySQL, Postgres, qualquer coisa, tá? Eu já tenho duas conexões prontas. Se eu não tiver, eu vou em New Conexões. Escolho qual banco que eu quero, tá? Se não tiver na lista, posso vir em New Drive aqui e adiciono o drive do banco. Isso aqui eu posso pegar em qualquer distribuidora, tá? Do banco. Então, eu entro no site por exemplo, do SQLite. Vou lá, baixo o jar dele e crio aqui, tá? Isso aqui é só um facilitador, se quiser deixar para depois também pode, tá? Como eu tenho o Postgres instalado, tá? Selecionei o Postgres, ele já tem por padrão o drive do Postgres, tá? No NetBeans. Se eu escolho o MySQL, preciso entrar no site do MySQL, baixar o conector e adicionar aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Postgres, próximo, nome do banco, né? Nome do drive, caminho do drive, então localhost minha máquina, a porta padrão do Postgres, o banco padrão Postgres lá, né? Usuário do banco e a senha do banco, tá? Postgres, que é a senha padrão que eu deixei aqui também. Aqui eu posso testar para ver se está tudo certo, tá? Então testei, ó, conexão com sucesso, tá? Aqui é o caminho do banco e eu vou em próximo aqui, né? E aqui ele vai perguntar em qual esquema que eu quero criar o meu banco, tá? Como aqui o esquema eu não consigo criar, né?
Vou jogar aqui no esquema público, tá? E vou próximo novamente, tá? Vai mostrar como ficou a conexão. Finalizo. Ele deu erro aqui dizendo que já tem essa conexão, tá? Então vou cancelar e vou escolher a conexão que está aqui já, ó, tá? Então, só para mostrar os prazos. Aqui eu tenho as estratégias que o JPA vai utilizar para criar o banco ou não, né? Então, se eu não faço nada, se eu já tenho um banco criado, é essa estratégia. Se eu estou modificando as classes em tempo de execução, recomendo usar o Drop and Create, porque ele vai apagar e ficar criando a cada compilação. E o Create ele vai criar o banco, e se eu for adicionando coisas novas, ele vai adicionando. Mas se eu alterar, não vai funcionar, tá? Então, inicialmente, eu vou deixar aqui Drop and Create e vou finalizar, tá? Feito isso, ele vai criar um arquivo, esse arquivo persistence.xml. Ele está aqui dentro, ó. Outer source, resource, metainf e persistence.xml, tá? Então ele vai estar aqui meu arquivo, aqui eu tenho um modo design e aqui em source eu tenho o que ele configurou. Então ele criou as tags padrão, tá? Não vou perder muito tempo explicando cada um, depois faço um passo a passo falando cada um deles aqui, tá? Mas vou mostrar os principais. Caminho do banco, usuário do banco, drive do banco, senha do banco e estratégia de geração do banco, tá? Então aqui o drop in create está aqui, tá? Depois eu posso editar por aqui ou pelo modo gráfico. A única coisa que ele não põe por padrão é a senha do branco. Então vem aqui e digito Postgres, tá? Salvo isso. Então esse é o arquivo de configuração do meu banco, tá? Essas primeiras aqui são padrões, tá? E esse daqui é o provider que está sendo utilizado. Então, vocês lembram que eu falei que eu ia utilizar o Eclipse, né? Se eu utilizo o Hibernate, seria o nome do Hibernate, tá? Precisaria fazer pelo modo gráfico? Não, poderia criar o arquivo manual, funcionaria, tá? A vantagem é que aqui, quando eu crio do modo gráfico, ele já registra o meu banco aqui em serviços, né? Em services aqui, ele vai aparecer meu banco aqui, ó. Então, se eu quiser olhar o que está acontecendo em tempo de execução, né? Eu consigo ver por aqui sem precisar abrir o PG admin ou qualquer outro nesse formato, tá? Então aqui, ó, tenho essa tabela aqui, eu vou apagar ela, tá? Então meu banco não tem nada, ok? Então tá pronto meu código para começar a ser configurado. Continuando aqui, vou criar uma classe que vai ser a classe que vai fazer o meio de campo, ou seja, vai ser responsável por gravar as coisas no banco, tá? Então esse arquivo vai ser o arquivo de configuração do banco e eu vou criar a classe que vai ser responsável por gravar, listar, remover, ou seja, fazer o CRUD com qualquer entidade do banco, tá? Então vou criar um novo pacote aqui. Então vou criar uma nova classe já que já criei o pacote, tá? Deixa eu só pegar aqui em cima desse aqui para copiar o endereço do pacote. Então, new class, Java class aqui, tá? E aqui, em vez de ser projeto, eu vou colocar assim, vou colocar banco, tá? Que vai ser a classe que vai ser para gerenciar o banco. Não vou seguir nenhum padrão de projeto, vou tentar fazer o mais simples possível. Esqueci de renomear o nome da classe, né? Então, se eu esqueci igual aqui, eu posso vir aqui, ó, F2, vou colocar aqui, vou colocar, como vai ser um CRUD, vou utilizar a sintaxe DAO aqui, né, que é um padrão, e aqui eu quero criar 4 métodos, um public void salvar, que vai receber um objeto, lembrando que no Java, tudo que a gente cria, ele basicamente, eu posso dizer que ele é uma herança de object, tá? Então, se eu passar qualquer coisa aqui, vai ser filho de object, então vai ser aceito, tá? Então, eu vou criar um salvar, um remover, que vai remover um objeto, e um listar, tá? Então, listar não precisa passar nada. Beleza? Então, temos nossa classe. O DO não, o JPL trabalha com 3 objetos, tá? Ele trabalha com um objeto que vai ler o nosso XML, um objeto que vai manipular as entidades e um objeto que vai validar transações, tá? Então, sempre esses 3 objetos, tá? É padrão do JPA. Então, aqui, quais são esses objetos? São o entity,
Entity Manager Factory, tá? Vou colocar aqui, EMF, recebe persistence ponto create entity manager factory, tá? O que é esse cara aqui vai fazer? Ele vai ler esse XML e vai gerar esse objeto EMF, tá? Para ele ler, eu vou voltar aqui no persistence e vou copiar esse endereço, tá? Copiando isso aqui, colo aqui nesse formato, ó, pronto. Vou jogar aqui, vou minimizar aqui. Então, esse é o código, tá? Vou jogar aqui para baixo para respeitar a margem. Não respeitou muito não, mas tá bom. Tá? Então, eu preciso desse objeto. Depois eu preciso do do entity manager, tá? Contra espaço vai ajudando ali, EM. Esse daqui ele vai fazer o que? Vai manipular nossas entidades, tá? Então, EM vai receber uma instância de EMF, que é aquela que eu criei ali, ponto create entity manager, tá? Então, um vai criando o outro. E da mesma forma, eu preciso de um entity manager transaction, que é o outro que eu falei que a gente tem. É o entity transaction, desculpa. Entity transaction, tá? Vou colocar aqui ETX, que vai receber da mesma forma em.create, não, get transaction, beleza? Então, um gera o outro, tá? Então, crio esse que lê o XML, esse daqui cria o vínculo com o Entity Manager para manipular as entidades, e esse aqui para validar as transações, tá? 3 objetos que a gente precisa para manipular qualquer classe de banco. Aí eu quero criar o meu salvar. Eu primeiro abro a transação, quem manipula a transação é etx.begin, tá? E daí quem manipula as entidades? O EM. Para salvar eu tenho duas opções, persist, que gera somente o insert no banco, e eu tenho o merge, que gera o insert e o update, tá? Qual que seria a diferença entre os dois? Basicamente essa. Hoje o merge ele faz quase as mesmas funções do persist, tá? Antigamente o merge demorava um pouquinho para retornar o ID, né? Hoje, pelos que eu venho mexendo, né, ele acaba retornando o ID já em tempo real ali também. A diferença é que o persist vai tentar executar de maneira mais rápida do que o merge. Vamos dizer assim, o merge vai tentar guardar se tem várias informações vindo para ser gravada, então ele vai fazer tipo como se fosse um cache para depois gravar isso tudo de uma vez, tá? E o persist não, chegou ele já vai inserindo, e assim por diante, tá? Aqui eu vou usar o merge e vou salvar o objeto, tá? Porque eu quero que esse método salvar sirva tanto para editar como para inserir quanto para update, né? Tanto salvar ou atualizar, tá? Então, isso aqui, etx.commit. O que commit faz? Ele vai validar a transação, tá? Isso aqui eu poderia colocar dentro de um bloco de tratamento de exceção, tá? Mas não vou pôr, até porque o próprio JPL já vai tratar se der algum problema, tá? Poderia tratar e utilizar esse outro comando aqui, seria o rollback. Se der algum problema, né? Ele voltaria toda a transação, tá? Então, vou deixar assim, como a proposta é fazer algo bem simples, né? O remover, mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó, tá? Ponto remove, tá? Remove um objeto. Pronto, somente isso. E o listar, aí o listar não preciso abrir a transação, eu posso utilizar direto o EM, tá? Que seria o nosso entity manager. Ponto, daí eu tenho a opção de create carry, tá? Esse create carry, ele vai executar uma JPQL, tá? Ou um HQL, que seria uma consulta orientada a objeto. Então, tipo, select O, tá? Então, em vez de select from, por exemplo, pessoa, que seria o nome da classe, tá? Então, seria nesse formato, ponto get result list ou result string, tá? Os dois são o tipo de retorno que vai retornar em listas. Essa daqui é um modelo mais antigo, esse é um modelo a partir do Java 8, né? Tem algumas vantagens de trabalhar com string. Vou utilizar o list ainda, tá? E isso para consulta
JPQL. Vou criar um outro método aqui só para finalizar, que seria o lista nativo. Vou colocar aqui, só para a gente ver a diferença, tá? Então, create native carry, tá? O que seria isso? Aí a sintaxe igual tá no banco, tá? Asterístico, daí public ponto pessoa. Então, o esquema do banco e o nome da tabela, tá? E aqui eu uso a sintaxe do banco, beleza? Então, o JPA precisa apenas disso, vamos dizer assim, a grosso modo, para a gente começar a trabalhar, tá? Então, o básico tá aqui.